Bem, pessoal, nos vídeos anteriores a gente viu muitas propriedades dos vetores e muitas delas são bastante abstratas, né? Bastante difícil a gente trabalhar com elas, seja por inconveniência, porque são figuras, seja porque a gente realmente sabe que é algo inconveniente e não vai utilizar como bases que não são ortogonais, né? Então a gente sempre vai estar calcado em usar um sistema de referência que seja ortogonal, tá? Então, eu vou aqui tratar de... Deixa eu colocar no maximizado aqui. Vou tratar aqui das coisas que a gente vai acabar utilizando mais, tá? Que são basicamente assim, a gente sabe que existem vetores e que para trabalhar com vetores a gente vai sempre utilizar um sistema de referência. A partir do momento que a gente tem um sistema de referência, né, então se a gente tem um vetor qualquer que eu chamo de A, a partir do momento que eu tenho um sistema de referência, eu tenho uma maneira de decompor ele em componentes no sistema de referência ou de me referir ao vetor através de duas propriedades, que são o módulo e o ângulo em relação a um eixo de referência, né? Então, se eu tiver só o vetor, eu tenho só o vetor, não tem muita alternativa para pensar sobre ele, além de pensar no vetorzinho desenhadinho, né? A partir do momento que eu coloco um sistema de referência, aí eu posso caracterizar o vetor através de duas propriedades, que são o módulo e o ângulo em relação ao sistema de referência, né? Ou a gente pode caracterizar ele através das componentes que ele tem nesse sistema de referência. A gente pode pensar nos componentes como se fossem as sombras que a gente vai ter aqui nos eixos, né? Então, por exemplo, como é a sombra no eixo X, a gente chama de AX. Como é a sombra projetada aqui no eixo Y, a gente chama de AY, né? Então, se a gente utilizar a ideia de vetores unitários, utilizando essas duas componentes aqui, a gente pode escrever o vetor como sendo o valor, seja lá qual for, de AX na direção de Y, mais o valor de AY na direção de J, como por exemplo, V igual a 3 metros por segundo na direção de I, menos 5 metros por segundo na direção de J, né? Então, através dessas componentes aí, a gente sabe que a gente tem um vetor que tem essa componente aqui projetada na direção do eixo X e essa componente projetada na direção do eixo Y, tá? Então acaba que esse I e esse J eles servem como uma maneira de a gente denotar o vetor, além de uma outra possível, né, que é utilizar A e θ. Então lembrando que a gente tem também uma maneira simples de a gente determinar a relação entre essas duas formas aqui, né? Que são que A é igual a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado, que θ é igual ao arco tangente de AY sobre AX, e que AX vai ser igual a cosseno de θ e AY é igual a seno de θ. Onde, claro, né, A é um vetor qualquer, quando a gente coloca só o Azinho aqui, a gente está falando do módulo do vetor, ou seja, do comprimento que ele tem aqui, né? E claro, aqui eu tenho uma coisa bastante importante, né? Que é como eu defino o ângulo θ, né? Então a gente, quando escreve essa expressão aqui, a gente está definindo o ângulo θ em relação ao eixo x, medido sempre no sentido anti-horário, né? Só que eu falei lá no outro vídeo que nem sempre a gente faz isso, né? É muito comum que a gente tenha outros ângulos e dependendo do sistema de referência que a gente adota, se a gente não tomar uma coisa bastante canônica, assim, com o eixo x para a direita e o eixo y aqui para cima, a gente pode ter algum problema, né? Então, geralmente acontece assim, que a gente tem um eixo que aponta x para esquerda e eixo y para cima, né? E como é que a gente fica para poder fazer essa decomposição? Aí a gente vai precisar se preocupar mais com a questão do sinal, tá? Então, a partir do momento que a gente pega e utiliza essas funções trigonométricas aqui, a gente tem uma limitação em relação a como a gente vai fazer, denotar esse ângulo θ, tá? Então, vamos supor lá que a gente tenha
Então, retomando que eu também tratei isso aqui no vídeo anterior, né? Mas pensando que eu tenho aqui um vetor A que faça um ângulo aí de 200 graus, por exemplo, em relação ao eixo X. Como que eu determino as minhas componentes desse vetor, né? Em primeiro lugar, eu sei que essas componentes devem ser negativas, né? Porque a gente sabe que, ó, pensando lá nos vetores unitários, né, a gente tinha percebido que se a gente tem um sistema em dois vetores aqui, para a gente poder ter qualquer coisa que fique nesse quadrante, que a gente costuma chamar de primeiro quadrante aqui, né, a gente tem que os dois valores das constantes alfa e beta, que multiplicam os dois vetores, eles têm que ser dos constantes positivas. Agora, para poder ter alguma coisa aqui no segundo quadrante, uma das constantes vai ser negativa, né, associada ao eixo horizontal. No quarto quadrante, a gente vai ter que a outra componente, aquela associada ao eixo vertical, vai ter que ser negativa, e aqui no terceiro quadrante ambas as componentes vão ser negativas. Só que se a gente olhar para essa expressão aqui, né, para esse conjunto dessas duas expressões, a gente vai perceber que, bem, o valor de A é positivo, porque ele é o módulo do vetor. Módulo é o complemento. Complemento não tem sentido a gente falar em complemento negativo, né? Então, onde é que vem os valores negativos? Vem das funções trigonométricas. Então, a gente é obrigado a utilizar esse ângulo θ medido em relação ao eixo x. Então, por isso que eu falei aqui que, vamos supor um ângulo de 220 graus, por exemplo. Que eu sei que é um ângulo que é nesse quadrante, né? Afinal, 180 graus seria aqui, né? Ou, deixa eu falar 200, tanto faz, né? 200, 220 vai cair nesse quadrante aqui. E aí a gente vai perceber que para poder chegar nesses valores aqui, que seriam negativos de componentes, né? Se o A é positivo, quer dizer que cosseno de θ e seno de θ são negativos. Como é que eu sei isso, né? Eu sei isso pensando lá no círculo trigonométrico, né? Então tem um círculo, tem aqui um eixo que representa os cossenos, aqui um eixo que representa os senos. Daí eu pego aqui do meio e marco um ângulo qualquer, né? Onde que eu vejo o valor do cosseno? Eu tenho que pegar uma linhazinha, continuar ela até aqui, e aí essa medida aqui, ó, entre a origem até aquele ponto onde essa reta vertical vai interceptar ali a reta horizontal, vai ser justamente o valor associado ao cosseno. Só que notem que isso está à esquerda da origem, né? Então, se esse aqui é o eixo dos cossenos, os cossenos são positivos para a direita, né? E para a esquerda eles vão ser negativos. Da mesma maneira, se eu pegar aqui no eixo vertical, eu vou ter essa distância aqui. Esse aqui é o eixo dos senos, né? Então, os senos são positivos para cima, né? Então, esse valor aqui é o seno de θ e ele é negativo. Até aí tudo bem, né? O problema vai começar porque a gente não tem que obrigatoriamente utilizar o ângulo θ, né? Então, às vezes a gente vai pegar, por exemplo, lá um que é bastante comum, o problema do plano inclinado. Você tem aqui um plano inclinado, você coloca um bloquinho aqui em cima. Quando a gente for estudar dinâmica, a gente vai se deparar com esse problema aqui. E aí a gente tem uma força que a gente vai chamar de normal aqui. E a gente tem uma força peso aqui. Vamos botar o sistema de referência aqui mais canônico possível, que vai ser colocar um eixo x paralelo aqui ao plano inclinado e um eixo y que seja perpendicular ao plano inclinado. Vocês vão verificar que toda vez que a gente fala de um problema desse tipo, o problema vai trazer como informação o ângulo em relação ao eixo horizontal de inclinação do plano. Tá? Então, tem aqui minha horizontal, na minha linha horizontal, eu tenho um ângulo que eu vou chamar aqui de θ de inclinação do plano. E aí eu preciso fazer a decomposição desse vetor peso aqui nos eixos x e y. Né? Isso é uma coisa que vai ser comum da gente ter que fazer. Como que eu vou fazer essa decomposição? Então a gente vai mostrar lá que esse ângulo θ aí é o mesmo ângulo que aparece aqui, ó, entre a força peso e esse segmento inferior aqui do eixo y. Tá?
esse ângulo aqui também é θ. Então, como que eu determino as componentes do peso na direção do eixo x e do eixo y? Né? Ele tem algumas opções, né? A gente pode dizer assim que, olha, a componente px vai ser o valor do peso P vezes o cosseno do ângulo que eu vou chamar de alfa aqui. Que PY vai ser igual a P vezes o seno desse mesmo ângulo alfa. Quem seria esse ângulo alfa? O ângulo, para a gente poder utilizar essas funções trigonométricas seno e cosseno assim, sem precisar pensar muito, simplesmente usar cosseno para o x e seno para o y sem se preocupar com qual vai ser o sinal que vai ter que ser sempre medido em relação ao eixo x, no sentido anti-horário, até chegar no vetor. Então, na verdade, a gente vai ter esse ângulo aqui. Então, que vai ser 270 menos θ, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, esse ângulo aí, ele vai ter valores negativos tanto para o valor do cosseno quanto o valor do seno. E tudo bem, né? Isso daqui é o que a gente espera, afinal a gente tem um vetor que está no terceiro quadrante desse sistema de referência, né? Mas na prática não é isso que a gente faz. O que a gente faz é utilizar a trigonometria para escrever, ó, eu tenho essa distância aqui, ó. Eu posso pensar na projeção do vetor como sendo essa sombra, né? Afinal tem aqui o triângulo retângulo, então essa componente aqui vai ser meu P na direção do eixo Y. E essa outra sombra aqui, ó, vai ser meu P na direção de X. Aqui não tem flechinha porque é componente, né? Componente não vai flechinha em cima. Então, como que eu faço para determinar isso? Eu posso verificar aqui, ó, que dessas relações trigonométricas, PY vai ser igual a P vezes o cosseno do ângulo θ. E que PX vai ser igual a P vezes o seno do ângulo θ. Mas tá igual aqui então. Não, porque a gente tem uma questão de sinal. Porque se a gente pegar o ângulo θ como ele está entre 0 e 90 graus, né, esse ângulo aí vai ser o que? 45 talvez. A gente vai perceber que, na verdade, tanto o cosseno quanto o seno vão ser valores positivos. E aí, o que a gente faz? Se a gente quiser utilizar dessa maneira, que é na prática o que a gente faz, a gente tem que colocar o sinal aqui à mão, tá? Como que a gente vai decidir qual é o sinal adequado? Isso é relativamente simples, né? Porque a gente tem aqui uma flechinha, né? Então você pensa assim, olha, se eu projetar essa flechinha na direção de Y, essa sombra ela vai estar apontando para onde, né? Ela vai estar apontando no sentido negativo aqui do eixo Y. Então vai o sinal negativo. Então sempre que a sombra aponta no sentido negativo do eixo, a gente tem que colocar o sinal à mão ali se a gente não está medindo o ângulo como eu mediria esse ângulo alfa, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esses sinais. Aqui, se a gente pegar e fizer a projeção no eixo X, o que vai acontecer? Se eu projetar a sombra, vai ficar com a pontinha da flecha aqui apontando para a esquerda, né? Ou seja, no sentido negativo aqui do eixo X. Então, de novo, eu tenho que colocar o sinal aqui à mão. Então, assim, essa é uma opção, que é a opção que a gente mais usa, depois que a gente pega a prática, tá? Mas a gente tem que ter noção de que, assim, os sinais não vão ser automaticamente, a gente vai ter que pensar nos sinais. A gente não precisa pensar muito, né? Só pensar se a projeção está no sentido negativo ou positivo do eixo. Se estiver no sentido positivo, sinal, beleza, vai ser positivo. E se estiver no sentido negativo, a gente tem que pôr o sinal à mão. Por que isso acontece? Né? Porque P é sempre positivo e esse cosseno de θ aqui vai ser um cosseno positivo porque o θ está entre 0 e 90. Né? Então, isso acontece a mesma coisa para o seno. Né? Como é que a gente troca a complexidade de ficar achando qual é o valor de alfa por sempre usar o valor de seno e cosseno que vai ser positivo, porque a gente está escolhendo um ângulo entre 0 e 90, e aí que a gente coloca o sinal à mão. Então isso aí é uma coisa que a gente acaba utilizando bastante, tá? Então esse assunto aqui é o que eu justamente discuto aqui nessa sessão projeções negativas, tá? Então, vamos ver lá que a explicação que está aqui é exatamente a mesma coisa que eu fiz agora, né? Quando a gente utiliza aqui o ângulo θ, né? Agora estou fazendo aqui um ângulo do segundo quadrante, né? Se eu pego o ângulo θ aqui, ó, o θ do θ sai automático, então eu pego os sinais, né? Então eu posso usar x e a y como sendo a cosseno de θ e a seno de θ.
Agora, se eu quiser usar esse ângulo φ aqui, eu tenho que ter a noção de que os sinais não vão sair automaticamente, tá? Então eu tenho que lembrar de colocar o sinal aqui, no caso do eixo x, tá? Por que só no eixo x, né? Se a gente pegar e desenhar aqui o sistema de referência, né? Ó, tá desenhado aqui, ó, y e x, né? Você vai perceber que a sombra que aponta para cima no caso do eixo y e no caso do eixo x ela aponta para a esquerda, né? Então note que o eixo x ele cresce para a direita, então quer dizer que essa sombra está apontando no sentido negativo, né? E já para o eixo y não, né? A sombra aponta para cima, que é o sentido positivo do eixo y, então eu não preciso pensar em pôr o sinal. Ou melhor, eu preciso pensar, mas vou verificar que não, o sinal tem que ser positivo mesmo, então não preciso colocar um sinal negativo. Tá? Então é só uma questão assim que eu prefiro pegar e esclarecer, porque na prática a gente não fica calculando o valor do alfa, né? Que seria lá o ângulo entre o eixo x e o vetor, né? Que nesse caso aqui, nesse exemplo, seria esse θ mesmo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Só que tem algumas situações em que a gente é meio que obrigado a gente pensar nisso também, tá? Porque assim, ó, dependendo da escolha que eu faço do sistema de referência, ele não é ortodoxo, né? Na verdade, assim, existe uma ordem para a gente colocar o sistema de referência, na verdade. Para poder utilizar lá os sinais diretos do círculo trigonométrico, né? Que são justamente, eles têm que ser na ordem x, depois y, tá? Então, se você pega e coloca, e sempre pensando essa ordem aqui no sentido anti-horário, porque é o sentido do teto crescente que é usado no círculo trigonométrico. Então, se você coloca um eixo x para cá e um eixo y para cá, beleza, você está dentro do esperado. Se coloca um eixo x para cima e um eixo y para a esquerda, tudo bem, está dentro do esperado. Se você coloca um eixo x para a esquerda e um eixo y para baixo, beleza, está dentro do esperado. Você está fazendo uma rotação no sentido anti-horário aqui, né? Agora, quando você pega e troca um por outro, aí é que as coisas complicam, né? Então, aqui a gente tem justamente esse caso, né? A gente tem y antes e depois x. E aí a gente não pode pensar lá nos sinais direto lá das relações trigonométricas, né? A gente tem que pegar o vetor, olha, está aqui o vetor, está aqui o ângulo gama. Como que eu decomponho esse vetor no eixo x? Eu vou pegar a sombra do vetor aqui, ó, e vou perceber que, olha, na componente em x, isso aqui vai ser ax igual a módulo do vetor a vezes o cosseno do ângulo gama. Esse é o valor numérico. É positivo ou negativo? Vai ser positivo porque a sombra do vetor aponta no sentido positivo do eixo, então é positivo. Agora para o eixo y eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Então eu tenho aqui a y, mas a y vai ser o quê? Bom, o tamanho vai ser a vezes o seno do ângulo gama. É positivo ou negativo? Tem que ser negativo, porque a sombra está apontando no sentido negativo do meu eixo y, então eu tenho que colocar meu sinal aqui à mão, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de sistema de referência não ortodoxo, a gente é obrigado a fazer dessa maneira, tá? Então, é por isso que, no final das contas, a gente acaba aprendendo a fazer, porque existem algumas situações que você tem que fazer, tá? Esses sistemas não ortodoxos, às vezes, aparecem com certa frequência, tá? Outra coisa que também pode acontecer, que eu acho que eu até discuto antes, é o que a gente chama de projeções completas, tá? O que seria uma projeção completa? Às vezes um vetor aponta exatamente na direção de um eixo. E aí, como é que você calcula os componentes? Você pode utilizar o seno e cosseno, né? A questão é que você vai ter um ângulo ali que vai ser 0 graus em relação a, por exemplo, o eixo x, né? Vamos supor aqui, ó, esse vetor A. Se eu quiser decompor esse vetor A no eixo x, eu vou usar o quê? A vezes o cosseno desse ângulo θ. Então vai dar um número qualquer. Se eu quiser decompor no eixo y, eu vou usar A vezes o seno desse ângulo θ. Vai dar um número qualquer. E aí como é que eu faço para poder decompor no eixo x' e no eixo y'? Eu tenho que verificar o ângulo entre o vetor e o eixo x', que é 0, né? E aí a gente vai ter uma situação simplificada, ó, porque
se eu pensar aqui no eixo x, né, o que está acontecendo? Eu tenho a vezes o cosseno de zero. Qual que é o cosseno de zero? É 1. Então eu percebo que A projetado na direção de x' é só o módulo do vetor, né, A, vezes 1. Ou seja, a componente em x' do vetor A é idêntica ao módulo do vetor. Se pensar na sombra, isso fica muito claro, né? Qual que é a sombra, o tamanho da sombra do vetor projetada na direção do eixo x'. É igual ao próprio tamanho do vetor, né? Porque o vetor está na direção do eixo x'. E esse tipo de projeção é muito comum. Na verdade, a gente faz esse tipo de projeção ser muito comum, porque a gente comumente escolhe, a gente vai ver bastante isso lá em dinâmica, né? A gente comumente escolhe a direção de um dos eixos de referência na direção do vetor. E a gente faz então com que necessariamente essa componente ela seja idêntica ao próprio tamanho do vetor. E melhor que isso, não bastasse só essa componente ser muito fácil de determinar, porque ela tem o tamanho do próprio módulo do vetor, a outra ainda vai ser nula, porque a gente vai ficar com A vezes o seno de zero, e o seno de zero é zero. Então é muito conveniente que a gente tenha vetores que apontem na direção de algum dos eixos. Tá? Então essa, em geral, é uma das maneiras que a gente utiliza para poder determinar qual que é o melhor sistema de referência para utilizar para poder tratar de algum problema. Tá? Então é algo que ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um exemplo, né, de composição de um vetor com uma componente negativa. Então, o vetor A, mostrado na figura 3.30, que é essa que está do lado aqui, né, tem módulo 2 metros e aponta em uma direção que faz um ângulo de 80 graus abaixo do eixo x. Então, determine as componentes AX e AY do vetor. Então, a gente tem duas opções, né? Ou a gente pega e calcula utilizando o ângulo φ, ou a gente calcula qual que é esse ângulo que eu posso chamar de θ, que é medido em relação ao eixo x no sentido anti-horário, né? Que é justamente o que tem aqui nessa figura aqui embaixo. Então, se a gente utilizar o ângulo φ, a gente tem que fazer a análise dos sinais à mão, né? E se eu pegar e olhar aqui, eu preciso, olha, eu tenho os tamanhos, né? Vai ser A cosseno de φ e A seno de φ para as componentes x e y respectivamente. Como é que eu sei isso, né? Só pensando aqui nas projeções, né? Se eu quero projetar na direção do eixo x, eu utilizo cosseno. Se eu quero projetar na direção do eixo y, eu utilizo seno, né? Então, vão ser essas duas expressões aqui. Mas se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que, bem, a componente no eixo y tem que ser negativa, porque a sombra vai ficar apontando aqui no sentido negativo, né? E aí como é que a gente faz? A gente vai lá e põe o sinal à mão, tá? Então aqui eu faço as contas, né? E aí a gente vai obter lá 1,732 e menos 1. Agora, se a gente fizer um ângulo θ, o que a gente vai obter? Veja que o ângulo θ a gente pode escrever como 360, né? Que é uma volta completa menos φ. Vai dar 330 graus, então. E aí, se a gente utiliza, né, esse ângulo θ, a gente não precisa ficar se preocupando com sinais. Então, a gente pode colocar direto, né? Aqui eu esqueci de colocar, substituir por θ, eu copiei e colei. Mas se a gente pensar em θ aqui, ó, em θ aqui, eu não preciso pôr esse sinal. Vai ficar a seno de θ, que vai ser 2 metros vezes o seno de 330, que é menos 1, tá? Menos meio, na verdade. Então, só ter que corrigir essa primeira linha aqui que eu esqueci de mudar, né? Uma outra coisa que é interessante é a gente pensar na projeção num eixo qualquer, tá? A projeção num eixo qualquer, ela é muito similar àquela ideia que eu fiz lá de rotacional no eixo, né? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, na figura 3.32, que é essa daqui, a gente tem um vetor A, cujas coordenadas em relação ao sistema de referência x, y mostrado são ax igual a menos 0,8
866 e a y igual a 0,5. Então determine a projeção do vetor na direção do eixo tracejado mostrado na figura, sabendo que o ângulo alfa indicado é de 30 graus. Então basicamente eu tenho que projetar ele assim. Então está aqui 90 graus, eu preciso determinar essa projeção aqui. Então, vou chamar esse eixo aqui de P, só para ter um eixo diferente, tá? Então eu preciso do AP, qual é o valor dele, né? Como que eu posso fazer isso, né? Então notem que eu ter essas componentes aqui não me ajuda muito, né? Porque eu não sei decompor, utilizar essas componentes para poder fazer essa projeção na direção do eixo P. Mas se eu tivesse o módulo e o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta depois, aí eu conseguiria fazer. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o módulo do vetor. Esse módulo aqui é calculado através da raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado, e substituindo os valores a gente vai obter 1. Então a gente determinou que o módulo do vetor A é 1. E como é que a gente faz para poder fazer essa projeção, né? A gente precisa do valor de B, né? B não, de beta. Então, a gente vai precisar, para poder determinar essa projeção, em primeiro lugar, determinar o valor de beta. Mas como é que você faz isso, né? Através dessas componentes que foram dadas, a gente consegue determinar qual que é o ângulo θ em relação ao eixo x, né? Usando o arco tangente. Então, utilizando o arco tangente, a gente obtém menos 30 graus. Né? Que diabo de ângulo é esse, né? Então é aquela ideia de que a gente mede um ângulo no sentido horário, né? Quando a gente tem um valor negativo. Note que esse beta aqui não é o mesmo do anterior, né? Eu só coloquei dois nomes genéricos e nem me toquei que eu estava usando beta de novo. Então aqui, ó, o que é esse ângulo aqui de menos 30 graus? Ele equivale a esse outro ângulo aqui, ó, né? Que é esse alfa que eu estou medindo aqui. Então eu posso determinar ele pensando em somar 180 graus, né? Porque se você tem esse ângulo aqui embaixo, se você soma 180 graus, você tem esse outro aqui de cima, né? Então a gente tem aqui menos 30 mais 180 vai dar 150 graus. Isso acontece por causa daquela ideia, né, de que a tangente e a calculadora vai tender a te dar sempre alguma coisa no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, lá devido às propriedades da função tangente. Então a partir do momento que você tem o ângulo e tem um módulo, vai ser possível a gente fazer essa decomposição, porque a gente pode pensar no seguinte, ó, esse ângulo beta, ele vai ser, a gente pode escrever o seguinte, ó, se eu pegar esse ângulo gama entre o eixo x e a reta pontilhada do eixo que eu estou chamando de P, né, eu vou perceber que gama mais beta tem que ser igual a θ. θ eu conheço. O ângulo gama deve ser possível de eu calcular, né? Afinal eu tenho aqui 90 graus e aí eu tenho esse outro ângulo aqui, mas que ângulo seria esse, né? Eu tenho esse ângulo aqui alfa, né? Se a gente perceber essa reta aqui, ó, ela é perpendicular, assim como o eixo ela é vertical, assim como o eixo y. E a gente tem uma outra reta que está cortando as duas aqui, que é o eixo P. Uma propriedade geométrica, né, que esse ângulo aqui, sei lá, ômega maiúsculo, vai ser sempre igual a esse outro ângulo aqui, né? Então a gente percebe que esse ângulo aqui na verdade vai ser igual a alfa. Como alfa é dado, são 30 graus, então a gente tem 90 mais 30, que vai ser 120 graus, né? Então a gente tem que gama são 120 graus. A partir do momento que a gente sabe gama, a gente sabe que beta vai ser igual a θ menos gama, que vai ser 150 menos 120, ou seja, vai ser de 30 graus, né? Então, sabendo o valor de beta, aí é uma coisa trivial a gente pegar e fazer a projeção, né? Aqui de novo, né? Eu utilizei alfa, que também é um ângulo que eu já tinha utilizado lá em cima, né? Então só tomem cuidado que às vezes eu vou colocar um parênteses, assim, uma explicação à parte, como eu fiz aqui, né? E aqui acabei reutilizando as variáveis alfa e beta, só cuidado para não confundir, achando que é o mesmo da figura 3.33, tá?
A partir do momento que a gente tem aquele ângulo, fica fácil da gente pegar e fazer a decomposição. A gente vai perceber que a gente vai ser uma decomposição que vai valer 0,866, tá? Aproximadamente. Um outro tópico que é bastante importante aqui é que uma das propriedades que a gente mais utiliza para as componentes, né? Que é para fazer algumas operações que podem ser complexas se a gente utilizar diretamente os vetores, tá? Então, essas operações são a soma através de componentes, também a multiplicação por um escalar, tá? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, dois vetores, A e B. Eu desenho o A aqui, desenho o vetor B, e aí eu tenho o vetor C, que é a soma de A e B, né? A gente vai ver que existe uma relação muito simples para os componentes em x e y do vetor C, que é o vetor soma, em relação às componentes do vetor A e B. Para poder obter Cx é só somar AX com BX, e para obter CY é só somar AY com BY. E por que disso, né? Vamos supor que a gente tem aqui o vetor A, né? Como é que a gente decompõe ele? A gente pega a retinha aqui e projeta aqui embaixo. Eu vou obter essa distância aqui, que está representada por AX. Se eu projetar em Y, vou fazer a mesma coisa, vou obter aqui esse AY, né? Mas eu posso fazer a mesma coisa para o vetor B, que também está aqui, né? Mas que eu não preciso deslocar ele para a origem para poder fazer isso, né? Eu percebo aqui, ó, que se eu pegar e fizer essa projeção aqui, eu obtenho o quê? Essa distância aqui, Bx. Se eu fizer essa projeção aqui, ó, eu obtenho essa outra distância aqui, By. Agora, se eu fizer a mesma coisa para o vetor C, né? Qual que vai ser a minha componente Cx, né? Vai ser fazer a projeção aqui e obter toda essa distância aqui, Cx. Aí você veja que isso aqui é simplesmente a soma de AX com BX, né? Porque é a mesma distância. Se eu projetar em Y, é a mesma coisa, né? Eu vou ter esse valor de CY, que vai ser a soma de AY com BY. Então é muito cômodo para a gente fazer a soma de dois vetores quando eles estão decompostos, né? Ao invés de a gente ter que fazer todo esse trabalho de ficar fazendo essa figura, paralelogramo, escambau, basta somar os valores das componentes, que são que quando a gente soma componente, o componente é escalar, então a gente simplesmente soma. E se você tiver um valor negativo, você soma o valor positivo com o valor negativo, vai dar uma subtração, claro, né? Mas a operação é extremamente simples, né? Se você tiver subtração entre os dois vetores, também funciona, a gente também pode usar simplesmente a soma dos valores das componentes. Claro que quando tem o sinal negativo, né, porque você está subtraindo, por exemplo, você tem o vetor D, que vai ser o vetor E menos o vetor F. Como é que vai ser o cálculo de dx? Vai ser EX menos o valor de FX. O que você pode pensar como sendo como EX mais menos FX, né? Porque a gente pode pensar com essa soma aqui, né? É a soma com o inverso, o vetor virado, né? Vetor menos f. Então isso funciona para o eixo y também. Então aqui é basicamente uma questão de fazer essa soma, né? Outra coisa, a gente pode pegar e fazer a multiplicação por um escalar de maneira muito simples também, né? Então se a gente quiser pegar e determinar lá as componentes do vetor e estou escrevendo aqui que EX é igual a alfa vezes A. Como que eu acho EX e EY? EX vai ser E vezes o cosseno de θ. E EY vai ser E vezes o seno de θ. Né? Então, lá no nosso sistema de referência canônico, lá bonitinho. Se a gente tem aqui o módulo, vai ser alfa vezes A, né? O que multiplicar por um escalar faz? Só faz com que o vetor resultante tenha o seu tamanho multiplicado pelo valor escalar em relação ao valor do vetor original, né? Então você pega lá, o vetor E é igual a alfa vezes o vetor A. Então, se eu pegar o módulo do vetor A, multiplicar por alfa, isso vai ser o módulo do vetor E, né? Então, se eu pegar aqui, ó, no lugar desse E escrever alfa vezes A, o que eu obtenho?
E x vai ser alfa vezes a cosseno de θ, mas a cosseno de θ é ax. E aqui y vai ser alfa vezes a seno de θ, mas a seno de θ é a y. Ou seja, ex é igual a alfa vezes ax. E a y vai ser igual a alfa vezes a y. Então é muito simples a gente fazer aqui essa determinação do valor das componentes quando a gente multiplica por um escalar. Simplesmente multiplica ambas as componentes pelo mesmo escalar e beleza. É só isso. Claro que se a gente tiver três componentes, né, seja um vetor que seja tridimensional, vai funcionar da mesma maneira, né? Vocês vão ver lá em álgebra que vocês vão ter espaços vetoriais de qualquer tamanho e a regra vai continuar sendo a mesma, né? Então você vai ter lá espaços vetoriais com 15 dimensões. Tá, então, um último tópico aqui é o que eu chamo aqui de operações e equações através de vetores unitários. Tá? A gente não acaba utilizando muito isso aqui, mas tem alguns exercícios em livros, tem alguns exercícios na lista, apesar de não cobrar esse tipo de exercício, está em prova. Mas acaba que esse tipo de coisa é muito útil quando a gente vai ter coisas mais avançadas, né? Principalmente lá em Física 3, vocês devem ver bastante isso aqui. Vamos supor que eu tenho um vetor A e um vetor B. E os valores eles são um valor qualquer que multiplica I, mais um valor qualquer que multiplica J, um valor qualquer que multiplica K. Ou seja, eu tenho três componentes, né? E para o B é a mesma coisa. Se eu quiser escrever um vetor C que seja dado por vetor A mais um vetor B, mais o vetor B, para poder escrever o vetor C eu posso simplesmente somar tudo isso aqui de uma vez, né? A gente não vai deixar tudo misturado do jeito que a gente está aqui, a gente costuma colocar o IJK em evidência, né? Deixa que aparece aqui. Todos os termos têm ou I ou J ou K e eu posso pegar e fazer aqui, deixar uma coisa mais bonitinha. Então veja que eu estou sempre somando x com x, y com y, z com z, que era justamente o que eu tinha falado que a gente pode fazer quando faz a soma, né? E essa notação é muito simples quando a gente tem vetores assim, dessa maneira numérica, né? Porque a gente sempre com o valor numérico está carregando um marcador para avisar, olha, isso aqui se refere a um eixo x, isso aqui se refere a um eixo y. Então a gente sempre sabe o que a gente pode misturar e o que a gente não pode misturar. Isso aqui é muito similar à ideia de número complexo, né? Tudo que você tem que é real, você soma com real, tudo que é imaginário, você soma com imaginário. São duas partes que estão tratadas de maneira diferente. E aí com o vetor é a mesma coisa, só que ao invés de você ter só dois tipos de números, o real e o imaginário, aqui você tem três tipos, que são os x, os y e os z. Então fica tudo separado de uma maneira que, em geral, não se mistura. Porque em geral, né? Porque quando a gente calcula o tal do produto vetorial, que é algo que a gente não vai utilizar muito aqui, né? Mas aparece um conteúdo lá que é o de um retangular, aí mistura. Mas vocês vão ver isso aí em álgebra, tá? No cálculo do produto vetorial. Isso a gente tem lá justamente a mistura entre I, J e K, tá? Aqui já tem mais exemplos, né? Como a gente trabalha, então, utilizando essa notação de vetores unitários. E aqui eu estou calculando propriedades utilizando as componentes da mesma maneira como a gente já fez em outros exemplos, né? Eu acredito que é isso, a parte de vetores. Esse daqui vai acabar ficando mais calcado assim, naquilo que a gente precisa, tá? Vocês vão perceber que a lista não tem questões que cobram diretamente essa parte de vetores. Talvez tenha uma questão ou outra de exemplo, assim. E depois a gente já parte para aplicações, né? E aí a questão é a seguinte: assim como o conteúdo de unidades não tem exercícios específicos, eles ficam meio diluídos aí em vários exercícios ao longo da lista.
Essa parte de vetores também, ela vai ficar diluída assim, em vários exercícios dessa lista, da próxima lista. Tá? Então, esse conteúdo ele fica aqui, de uma certa forma, com uma apresentação que é geral, mas a gente não está pegando no pé de, vamos pegar e ver esse pormenor aqui e aplicar em exercícios. Conforme as dúvidas vão aparecendo, eu acho que vale a pena a gente ir pegando e, claro, resolvendo as dúvidas, mas pegar e parar para fazer esse exercício de só de vetor, eu acho que não vale a pena, tá? Até porque vocês vão ver isso aqui lá, aqui, vão ver depois em álgebra linear, depois vocês vão ver isso em física 3, e ver em cálculo 2, e em cálculo 3. Então, acho que não vale a pena a gente pegar e ficar agora ali martelando a cabeça. Aqui meio que é um conteúdo que a gente tem que ir vendo com várias vezes, porque ele realmente é uma coisa que é tão cheia de detalhes que é comum que a gente demore para aprender e conseguir ter uma boa desenvoltura para trabalhar com o vetor. Talvez o vetor seja a maior dificuldade que vocês vão ter aí no primeiro semestre, tá? Porque realmente é uma coisa que, pelo menos em física, né? É uma coisa que é chatinha de trabalhar mesmo e a gente tem que ter muita atenção, né? Então, a ideia mais é a gente partir direto lá para os exercícios que são de movimentos bidimensionais, em que a gente vai usando essas propriedades aos poucos, tá? Bom, então é isso. Em breve aí a gente vai ter o vídeo lá da parte lá de movimentos bidimensionais, em que se retoma um pouco essa parte de vetores para a gente poder definir as variáveis cinemáticas, né, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, em termos de vetores, para a gente poder descrever movimentos bitridimensionais. Tá? Na verdade, a gente trabalha só com movimentos bidimensionais, porque os tridimensionais eles são, servem do mesmo formalismo, só que seria mais uma dimensão para trabalhar, seria só mais complicação. Então vão ser raros os problemas em que a gente vai tratar 3 dimensões. Então, por enquanto é isso. Até.